Capítulo 2813. Ainda queimando. Parte 1. A sombra de Lith se tornou idêntica ao monstro que o outro garoto havia deixado após sua morte, e agora ele também estava segurando Elisia, mas em sua forma de abominação. Quem quer que fosse o garoto desconhecido, ele ainda estava vivo. Quem quer que fosse, ele ainda estava queimando. Legain tirou a mão do ombro de Raas e a visão lentamente se desfez, substituída pela realidade. Lith ainda estava em sua forma de abominação, sorrindo e brincando com a garotinha. Um fio de escuridão estava girando em torno de seu dedo indicador e dançando na frente do rosto de Elisia. Ela agarrou o fio e o levou à boca, mastigando com curiosidade. Elisia cuspiu a escuridão na forma de um projétil do caos do tamanho de uma conta que somente as matrizes da casa dos Veren neutralizaram antes que pudesse atravessar as paredes e ferir um dos trabalhadores da fazenda. Ruim, Elisia. Ruim. Lita repreendeu enquanto afastava o dedo. E se essa coisa atingisse alguém? Bah! Ela repetiu, sem entender o problema. Sim, ruim. Camila se juntou à bronca. Magia não é brinquedo. Lith carregou seu dedo com um truque e mirou em uma grande mosca que estava zumbindo pela sala. Porra, não. Eu não vou introduzir o conceito de morte tão cedo na vida dela. Ele pensou em fingir que atirava em alguém e fazê-lo fingir de morto, mas isso era ainda pior. Ou ela vai pensar que somos monstros ou que as pessoas podem realmente ressuscitar. Como explico o conceito de não causar danos a um bebê pequeno demais para entender a diferença entre violência e autodefesa, mas inteligente o suficiente para ficar emocionalmente marcado? Para ganhar tempo, ele reverteu para sua forma humana e Elisia seguiu o exemplo. A abominação era composta de pura escuridão, tornando fácil até para uma criança conjurar um feitiço, enquanto que como um humano, a magia exigia uma sutileza que a menina não tinha. Camille, eu sei que você não gosta, mas posso usar as escamas do dragão para ensinar autocontrole a Elisia? Lith sabia o quanto ela sentia falta dessa habilidade em particular e da conexão que ela garantia entre pais e filhos. Você não está se exibindo, você está se certificando de que todos ao redor de Elisia estejam seguros e que ela não faça algo que se arrependeria por toda a vida. Você não precisa da minha permissão para isso. Mas obrigada por perguntar. Camila o abraçou por trás, fazendo o melhor que podia para esconder o quanto se sentia magoada. O problema não era Lith usando as escamas de dragão, mas sim a consciência de que ela não era capaz de criar Elisia corretamente. Eu tentei usar ligações mentais para explicar conceitos complexos para ela. No entanto, se eu não mantiver simples, Elisia não entende e se a conversa continuar por muito tempo, ela começa a sofrer de envenenamento de mana. Camila suspirou interiormente. Eu simplesmente não consigo consertar isso. Escamas de dragão permitiam a comunicação sem a troca de mana, então Lith podia expressar suas preocupações sobre as ações dela para o bebê em detalhes, sem riscos. Ele mostrou a ela uma visão do projétil caos atingindo Raas e ferindo seu braço. Elisia conhecia e entendia a dor, mesmo que de uma forma limitada e infantil. As imagens do avô incapaz de segurá-la e forçado a ficar na cama até que a ferida sarasse a entristeciam, mas era isso. Lith franziu as sobrancelhas, repetindo as imagens e mudando o ponto de vista até que Elisia percebeu que era ela quem estava atirando o feitiço do caos. Nesse ponto, ele fez o Raas imaginário chorar de dor. Somente quando a tristeza se transformou em culpa, Lith interrompeu o fluxo de imagens. Bah! Elisia perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Sim, querida. Machucar sua família é ruim. Lith manteve o tom neutro e sorriu. Bah! Não, eu nunca te odiaria, mas isso deixaria todo mundo muito triste. Lith adicionou imagens de Elina, que também estava chorando, abraçando Raas preocupada. Bah! Elisia começou a chorar, desculpando-se sem parar por seu delito imaginário e confundindo com um acontecimento real. Lith teve que entregá-la a Raas para que ela pudesse ter certeza de que ele estava realmente bem e não estava bravo com ela. Sinto muito, pai. Lith disse depois de explicar a Raas seu estratagema com o elo mental. Eu não poderia usar Camille ou Elisia ficaria traumatizada.
Você está me dizendo que sou dispensável. Raz respondeu rindo, mas era só metade de uma brincadeira. Depois do que viu através dos olhos de Legain, ele acreditou parcialmente naquelas palavras. Nunca diga isso, pai. Lita estava falando sério, em vez disso. É que se você se machuca, a mamãe chora. Se Camille se machuca, eu sou a que chora e então Elisia pensaria que machucou os dois pais. Eu vi como Valeron ainda se culpa pelo desaparecimento de Trude Jormo. Eu não quero que Elisia viva com medo de seus poderes, mas também preciso que ela entenda que ações têm consequências. É difícil criar alguém que é inteligente demais para o próprio bem. Lid suspirou. Sinto muito, pai. Não queria fazer você se sentir dispensável. Quero que saiba que o dia em que pensei ter perdido você na mansão Ogum foi um dos piores da minha vida. Não se desculpe. Eu já andei alguns quilômetros com seus sapatos. Raz arrulhou para o bebê, deixando a ver que seu braço estava bem. Lid, sim? Nada. Raz balançou a cabeça, banindo as muitas perguntas que ainda tinha. Acho que terminamos aqui. Elisia se acalmou, mas agora ela queria se desculpar com a vovó Elina também. Então Lid lhe entregou o bebê e explicou a situação para Elina também. Vocês estão satisfeitos agora? Legain perguntou depois de silenciá-los novamente. Sim, obrigado. Raz deu um tapinha no ombro do guardião e estava prestes a ir embora quando Legain o deteve. Bem, eu não estou. Com base no que vimos, pelo menos uma parte de Lid não pertence ao seu filho natimorto. Qual é o sentido de procurar a verdade se não vamos perguntar nada a ele sobre isso? Qual é o ponto? Raz deu de ombros. Se Lid está ciente disso, fazer perguntas a ele significaria forçá-lo a se abrir comigo. Se ele não fizer isso, eu estragaria a vida dele. Como pai, é meu dever proteger a felicidade do meu filho. Não me importa se uma parte dele vem de outra pessoa ou se ele é apenas uma alma vestindo um cadáver. Lid me chama de pai e Elina de mãe. Nós o criamos. Nós o alimentamos. Nós o amamos. Lid é meu filho, todo o resto é irrelevante. Então por que você me pediu para espiar a alma dele? Legain perguntou. Porque eu sou apenas um humano. Eu estava com medo de que seu lado abominação fosse a única razão pela qual ele se tornou o homem que é. Que um mero fazendeiro como eu tivesse sido apenas um fardo para ele. Eu tinha medo de não ser seu pai, não por causa de onde sua alma vem, mas porque eu não tinha lhe ensinado nada. Agora eu sei que eu estava errado. Raz olhou para Lid cuidando de sua própria família com orgulho. Aquele pobre garoto não sabia nada sobre amor. Ele viveu como uma fera e morreu como um monstro. Elina e eu podemos não ter dado vida a ele, mas o tornamos humano novamente. Capítulo 2814. Ainda queimando. Parte 2. É o nosso calor e afeição que transformou uma abominação em um pai e marido amoroso. Mesmo que Lid não compartilhasse uma gota do nosso sangue, eu não o amaria menos por isso e ainda o chamaria de meu filho. Raz disse. Então é isso. Legain perguntou. Esperei 17 anos para que Lid me dissesse que ele era um híbrido desperto. Posso esperar mais 17. Posso esperar o tempo que os deuses quiserem por Mogar, pelo que me importa. Raz saiu da zona de silêncio e foi ao resgate de Lid. Como você pôde fazer isso? Elisia é apenas uma criança. Elina embalou a menina que ainda chorava em seus braços. Bebês estão fadados a cometer erros e é nosso dever como pais pará-los e ensiná-los melhor. Não é para assustá-los desse jeito e fazê-los se sentirem culpados para lhes ensinar uma lição. Eu concordo com você, mãe. Lid respondeu. O único problema é que bebês da idade dela não devem fazer nada. Olhe para Surin. A outra menina passava a maior parte do tempo nos braços de um membro da família ou em seu berço. No momento, ela estava olhando para os hologramas de pequenos peixes que se moviam em círculos bem acima de sua cabeça. O pior que ela pode fazer é chupar um cobertor ou babar em nós quando a seguramos. O pior que Elisia pode fazer é matar alguém. Verdade, mas ainda acho que você exagerou. Elina assentiu. Deve haver uma maneira mais saudável de lidar com os poderes dela.
Vamos, querida, dê uma folga para ele. Haas passou o braço em volta dos ombros dela. Foi apenas o equivalente mágico de um show de marionetes. Elisia aprendeu a lição e ninguém se machucou de verdade. Lembre-se de que nossa neta tem necessidades especiais e devemos confiar que nosso filho fará o que é melhor para ela. Obrigado, pai. Se tiver alguma sugestão, mãe, estou todo ouvidos. Lee cruzou os braços. Sou pai de primeira viagem e Elisia é um bebê único. Não tenho ideia de como lidar com ela. Isso não é verdade. Muitas bestas divinas tiveram filhos como humanos no passado. Elas devem ter encontrado problemas semelhantes e os resolvido. Certo, Sinmarra? Elina perguntou. De fato. A Fênix das Trevas respondeu. O truque é mantê-los longe de bestas não divinas, com exceção de seus pais humanos. Os bebês não são violentos com eles e pequenas explosões como a que Elisia produziu antes são apenas uma picada para alguém do meu tamanho. Excelente ideia. Lit bateu palmas em falso entusiasmo. Vou levar Elisia embora e você não a verá até que ela tenha idade suficiente para controlar seus poderes. O que acha? Diga isso de novo, meu jovem, e eu vou. Elina parou no meio da frase, seu rosto ficando inexpressivo. O cérebro dela não registrou que Lit era mais alto, mais forte e magicamente talentoso. Para ela, ele ainda era seu bebê e ela o via como tal. O problema era que qualquer ameaça que ela pudesse pensar era dolorosa para ela. Ela nunca ameaçaria Lit física ou emocionalmente. A ideia de cortá-lo de qualquer evento familiar por vingança mesquinha era absurda. Ela queria vencer a discussão, mas seu coração maternal vetou tudo que seu cérebro conseguiu inventar antes que chegasse à sua boca. Eu vou chorar. Ela fez beicinho. Ah, ótimo. Agora temos 3 bebês fazendo birra, pai. Lit bufou. Lit. Elina corou de vergonha. Ela sabia que parecia infantil, mas era a única opção que lhe restava. Não ouse uma chamar sua mãe de bebê, meu jovem. Haas a abraçou com força e levantou o dedo para Lit, fingindo indignação. Obrigado, querido. Especialmente quando ela age como uma. Esse é o meu trabalho. Ele começou a rir. Muito engraçado. Elina o cutucou. Eu consigo ver de onde nosso filho herdou essa atitude, tal pai, tal filho. Haas deu de ombros, olhando para ela com olhos amorosos. Depois que Lit revelou sua metade abominação para a família, Elina também considerou a eventualidade de que a alma dentro do corpo de Lit poderia não pertencer ao bebê original. Ao contrário de Haas, no entanto, ela nunca questionou a identidade de Lit. Ele era filho dela e não havia revelação que pudesse mudar sua opinião sobre isso. Agora que sabia a verdade, Haas se sentia orgulhoso dela. As palavras dela fizeram seu coração se sentir mais leve, feliz por ela estar certa o tempo todo. Costa leste do Reino Grifon, Torre de Lit, alguns dias depois. Ainda não consigo acreditar que essa coisa pode viajar por Mogar e além em um instante. Rena abriu uma janela, deixando a brisa salgada atingir seu nariz. Naquela manhã, ela pediu uma carona para Lit e Solos. Eles assistiram ao nascer do sol na lua, assistiram novamente durante o café da manhã no calor da casa de praia de Salark, e agora pela terceira vez no reino. Para todos os outros, ainda era hora do café da manhã, mas ela estava pronta para o almoço. Que bom que você está se divertindo, maninha. Lit andou pela cozinha com Elisia amarrada em suas costas no canguru. Tem certeza de que não quer levar Senton junto? Ele deve estar se sentindo deixado de lado de novo. Deuses, nunca pensei que chegaria o dia em que você seria a pessoa tentando fazer meu marido se sentir bem-vindo em eventos familiares. Ela riu. Você passou a maior parte do tempo em que vocês dois estavam na mesma sala olhando feio para ele. Sim, e eu fui um idiota. Lita sentiu. Além disso, isso dificilmente pode ser chamado de um evento familiar. Só temos você, eu, Solos e Elisia aqui. Dia. A menina agitou os braços e as pernas de excitação. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo, mas gostou da luz bonita no céu. Além disso, o cheiro de comida significava que era hora de comer.
Sim, e eu também não teria trazido Solos e minha adorável sobrinha, se vocês três não fossem um pacote. Rena foi até as costas dele e brincou com Elisia. Sinto muito. Sei que você pediu um encontro privado, mas ainda não consigo me afastar dela. Lid suspirou. Quanto a Solos, se algo acontecesse com ela e a torre estivesse muito longe para ela voltar para dentro do anel de pedra, não há como dizer o que pode acontecer com sua forma humana. Eu sei. Rena cheirou o cheiro delicioso do risoto de cogumelos que ele estava cozinhando. Não é grande coisa, já que Solos cedo ou tarde descobriria sobre nossa conversa de qualquer maneira e Elisia não entenderia muito do que dizemos. Lid mexeu a panela e assentiu. Isso é estranho. Desde que ela se casou, Rena e eu raramente passamos um tempo sozinhos. Ela nunca me pediu para um passeio particular na torre antes, ele pensou. Sinto muito, Rena. Solos corou um pouco, dando-lhe uma pequena reverência. Eu odeio me intrometer em vocês duas, então se você quiser, eu posso me trancar no anel e dar privacidade a você. Não há necessidade disso, mas obrigada pela oferta. Sob seu sorriso caloroso, Rena ainda não conseguia entender que tipo de relações Solos tinha com seu irmão, nem acreditar que uma mulher de aparência tão jovem tivesse na verdade mais de 700 anos. Continua no próximo vídeo.